Namastê por um dia de luz, gratidão, gratidão. Que a luz e o amor do universo estejam com você. Gratidão. Eu sempre peço todos os dias para você se inscrever no canal. Se inscreve, eu quero crescer junto a você com um canal que trata sobre espiritualidade. Aproveite depois, deixe um curtir, um gostei nos comentários. Eu sempre leio depois da publicação o que vocês escrevem para mim, tá bom? Eu acho lindo quando vocês falam bom dia, comunidade, lindo. Eu quero fazer hoje o mapa do senhor Eduardo Leite. Após assumir-se gay no programa Conversa com Bial, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de 36 anos, ele despertou um grande debate. Se de um lado obteve apoio dos aliados e adversários, pois enxergam que a manifestação não pertence a grupos políticos, mas sim a toda a sociedade, do outro lado ele recebeu críticas por verem no gesto apenas uma forma de tentar abocanhar votos. Isso porque o governador ele é pré-candidato à presidência da República em 2022 pelo PSDB, numa disputa que tem ainda o governador de São Paulo, João Dória, o senador Tasso Gereissati, do Ceará, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Foi a primeira vez no país que um chefe de governo estadual fala publicamente sobre a sua intimidade. Leite, em poucas horas, ele ganhou mais de 120 mil seguidores no Instagram e apareceu com mais menções positivas do que negativas nas mídias sociais, além de liderar os assuntos mais comentados no Twitter. Quando soube, o presidente Jair Bolsonaro foi ao ataque, disse aos apoiadores na saída do Palácio da Alvorada que o governador busca um cartão de visitas para as próximas eleições. Fiz o mapa do Eduardo. Eduardo, então, Figueiredo Cavalheiro Leite. Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, que lindo nome. Nascido em Pelotas no dia 10 de março de 1985, ele é um bacharel em Direito e político brasileiro. Filiado ao PSDB, ele é o atual governador do Rio Grande do Sul desde 2019. Ele foi prefeito de Pelotas de 2013 a 2017, cidade que ele também já havia sido vereador. Em 2012, ele defendeu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Também manifestou-se contrário ao acesso das armas. Isso incomodou muito, né? E em 2021, ele declarou apoio à implementação do parlamentarismo no Brasil e defendeu uma reforma política que reduzisse o número de partidos. O Leite, ele namora, tem 11 meses, o médico Thales Bouzan. E eu fui pesquisar o Thales, inclusive ele está aqui, vou mostrar para vocês, ó. Portanto, o Leite namora há 11 meses o médico Thales Bouzan. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, deixa eu ver se dá para ver. Ok? Né? Eu tenho então, pronto, eu tenho ele aqui à esquerda, para quem não conhece, para quem está em Portugal e em outros países, né? E à direita o namorado Thales, tá? Ok? Vamos lá fazer o mapa dele então? Vamos ver como é que fica o senhor Eduardo Leite. Eu fiz o mapa natal e fiz a revolução. Estou dando uma olhada aqui, ele estava com uns graus assim um pouco baixos, né? Talvez até por conta do fato dele não ter se assumido. Agora acho que é interessante. Olha que interessante, o Leite ele começa com um ascendente grau 1, casa 2, grau 2, depois eu tenho outro 2, depois eu tenho 8. Olha a evolução dele a partir de 2021. Pula para 29, 29, aí você tem um crescimento dos graus. Isso também é bom, mostra que ele está crescendo. Que bom que ele se assumiu. O senhor Eduardo Leite, portanto, é um pisciano, com um ascendente em touro e uma lua em escorpião. Então eu tenho um homem com grande competência. O ascendente em touro é alguém que trafega pela área da administração, direito, economia, relações internacionais, relações exteriores. É um mapa até de uma pessoa que sairia muito bem no campo da diplomacia. Mas o ascendente em touro também ele vai muito bem na área da política, diplomacia, economia também, né? A lua dele em escorpião, né? Fala por exemplo, eu também tenho lua em escorpião. Há uma reserva natural. A lua em escorpião são pessoas muito reservadas.
Ele tem uma lua também no aspecto em Câncer, onde finalmente ele encontra o grande amor da vida dele. Porque, pela minha previsão, com o rapaz, com o médico, a gente vai lembrar muito a história do ator, do Paulo Gustavo. Inclusive, até um nome parecido entre os dois aí, do esposo do Paulo Gustavo, a gente tem uma proximidade. Então, Eduardo Leite casa com o médico, tá? E ele acaba constituindo uma família. Fico feliz. Aparece ele um pouco ansioso, um Mercúrio em Áries. Gozados, um Mercúrio em Áries pode dar criança gaga, tá? Talvez, eu não sei da história dele na infância, mas o Mercúrio em Áries, ele pode ter tido alguma trava, algum problema de gagueira, Mercúrio em Áries. E um Leão, ele ganha do empoderamento num grau 4, que é exatamente um grau relacionado à política. Um grande trabalhador, é uma pessoa que nunca deve ter perdido a hora. Eu tenho aqui todo um mundo, ele desliga, né? Quando ele sai do trabalho, ele desliga, ele curte muito a casa dele. Aparecem as reservas dele relacionadas à sexualidade. Olha que interessante, na casa 6, que é a casa da medicina para mim, aparece o grau de parceiro. Eu não me chamo Mônica se ele não casar com esse rapaz. Ele vai casar, vai constituir família e provavelmente no mesmo caminho do Paulo Gustavo, ele vai fazer alguma, ou com a barriga de aluguel, ou alguma amiga entra solidária para ser barriga de aluguel dele, e os dois provavelmente vão acabar gerando um casal de filhos. O mapa dele insiste com o trato da medicina, por isso assim, eu tenho absoluta certeza que ele casa já para o ano que vem, tá? Eu tenho alterações domiciliares, que é natural, ele com alguma coisa talvez relacionada à gastrite, e ele se sentindo muito preso até antes, portanto, de falar alguma coisa nesse sentido. Quanto à corrida presidencial, improvável, né? Eu não vejo ainda qualidade suficiente, ou conhecimento, ou aptidão, ou algo que está na veia dele, ainda não. Ainda é cedo, mas vale a gente participar dessa campanha, tá? Ele está passando por um Plutão em mau aspecto com Marte, onde você tem pessoas, metade do Brasil abraçando, outra metade nem tanto, né? Eu abracei, inclusive eu postei lá no Facebook, dei os parabéns para ele. Uma outra parcela, talvez os bolsonaristas, porque, se eu não me engano, ele apoiou o Bolsonaro e o Bolsonaro o apoiou. E, inclusive, o Bolsonaro foi até indelicado com ele quando ele acaba se declarando gay. O Bolsonaro, inclusive, ele fez uma piada, ele ridicularizou e ele revidou depois nas redes sociais. Então, esse tipo de ataque, não da nossa parte, mas talvez de alguns bolsonaristas, isso ainda pode ter algum tipo de deflagrar alguma dor de cabeça para ele até 2023. Ele com boas iniciativas, só acho que ainda é cedo para ele ter a presidência, se bem que pastas ministeriais ele consegue, tá? Nós temos aspectos aqui, uma Vênus na 11, Marte na 11, um Júpiter na 9, pastas ministeriais, ele deve ter uma certa relevância aqui, num primeiro momento, não estou dizendo que no futuro ele não possa ser. Eu tenho alguma coisinha na vista, caso ele tenha algum problema, ele é muito forte no sul, ele muito bem, o Áries 5, quando aparece no mapa, eu sei que o meu cliente é o melhor na área dele, então ele com uma excelente postura, fico muito feliz. Algumas pessoas, quando eu estava vendo as notícias e as matérias sobre ele, falaram assim nos comentários, no comentário que eu fiz no Facebook, né, quando eu postei a foto dele, falaram assim, Mônica, ele parece muito com a Damares. A Damares, ela é ministra da pasta dos direitos, mas ela não está fazendo nada de acordo com o que é preciso. Então, quando ele se declara gay, o que eu li nos comentários é que ele também não vai dar bola e nem ajudar e nem fortalecer esse grupo. E aí que fica a dúvida, ou abraça ou não abraça também, né, na minha opinião. Eu acho que tem que dar força, até por ser ele próprio da comunidade LGBTI, que mais, né? Então é importante a gente tomar um partido. E muita gente falando, Mônica, não se engane, no fundo, apesar do Bolsonaro ter destratado ele é um bolsonarista, ele é um homem de direita, de extrema direita. Para mim, nesse momento, o que é importante é ele ter se assumido e ser um homem feliz. Isso, para mim, espiritualmente, é o que mais vale. E uma coisa interessante no mapa dele, o Eduardo,
ele pode ter uma certa relevância em conteúdo espiritual, sabia? Ele tem na casa 9 um signo em Aquário que dá muito a diretriz que ele pode ter vivido em um ambiente mediúnico espiritual espírita. E talvez ele não deu a relevância na época, né? Foi estudar, foi trabalhar, se tornou um político e não conseguiu seguir. Mas ele é médium. O Eduardo ele tem questões aqui relacionadas a sonhos premonitórios, a fatores mediúnicos, a intuição, tá bom? Eu tenho aqui a área de direito, 2, 3 vezes marcando, a roda da fortuna dele, tudo que se refere à política, realmente ele vai subir cada vez mais, porém ainda não acho que ele entre como presidente, tá? E a revolução? O que é revolução? É o que está acontecendo de hoje para mais um ano. Ele entra com o Sol com grau de proteção, aparece ele muito bem, com uma boa resposta do público. O público, de modo geral, teve um resultado muito impactante de forma positiva para ele, inclusive a mim. Não vejo nada de presidência ainda, mas a gente tem novos títulos relacionados à política. Tudo que ele tentar, ele vai conseguir no Sul. Eu tenho esse aspecto em Aquário na casa 3, 4, fazendo novos projetos com mais envergadura. Depois, como eu falo, não me surpreenderia se ele fosse ministro, tá? Porque aparece ele trafegando por Brasília, ele atendendo muito bem a população, apesar que eu vi alguns comentários, diz que ele foi tirano com algumas classes profissionais, com algumas classes de trabalho. Não sou do Sul, peço perdão, não consegui estudar a tempo de gravar para ver o que vocês não gostaram, depois escrevam nos comentários para mim, mas gosto dele, né? Na casa afetiva, uma Vênus em Peixes, ele tremendamente apaixonado pelo namorado, que dá casamento, inclusive tem um grau aqui de cerimônia de casamento, tá? A preocupação dele, apesar que tá esse fogo todo, né? Essa loucura toda, que gente que gostou, tem gente que não, a preocupação dele, sabe com quem que é? Com o pai. E eu vi uma entrevista do pai sempre apoiando o filho, né? Diz que a família já sabia. E eu vi uma entrevista na Globo News do pai dizendo, olha, a gente sabia, a gente dá o apoio para ele, mas a preocupação dele, né, do Eduardo, é que alguma coisa respingue no pai, que de repente as pessoas vão maltratar, ofender, ameaçar. Isso é muito comum quando a gente expõe um ponto de vista. Eu mesma, quando exponho algum ponto de vista político, eu recebi até ameaças no meu e-mail. Há um ano atrás, pessoas falaram que ia me matar, um monte de coisa assim. Então, imagina o pai, o filho está preocupado, mas não acontece nada. O Quirón dele, então, se refere ao pai, talvez tenha alguma coisinha de saúde, espero que não, espero que eu esteja errada. Ele fazendo um bom trabalho, ele cada vez melhor, nos aspectos dele voltado a colocar a casa em ordem, tá tudo bem. Pode ser que ele passe por algum tratamento também, alguma coisinha de gastrite, espero que não. Ele mais recluso, mais voltado para a família, super feliz. Eu acho que é isso, viu, gente? Gosto dele, gostei dele. Só que eu acho essa estrutura de energia dele um pouco confusa na questão de política. Por exemplo, ao apoiar o Bolsonaro, que ele é totalmente contra, ele é homofóbico, né? Eu lembro de uma entrevista do Bolsonaro, ele disse que, enquanto deputado, ele disse que preferia ter um filho morto do que um filho gay. Vocês lembram disso? Então, é estranho, né? Porque muita gente pegou carona na campanha do presidente para ser presidente, né? Até então ele era candidato. Ou seja, você teve o Dória, você teve o próprio Eduardo, mas, né, fere, né? O que a pessoa é, até para tentar, no gancho do mesmo tapete, acaba ferindo até o que a pessoa é de verdade ou o que ela sente. Enfim, coisas que acontecem, política é assim mesmo. Não estou vendo ele como, infelizmente não vejo nada, mas vejo ele trafegando em Brasília depois, provavelmente em alguma pasta ministerial. Mas na verdade eu fiz esse vídeo para dar aí o meu coração, meu apoio a todos vocês que estão no armário. Eu quero que vocês saiam do armário, porque na verdade a espiritualidade, ela não é que ela não está nem aí, isso pra gente é irrelevante. O coração é o que é o principal. A gente não pode ver a alma no sexo. A nossa alma a gente vê no coração. O que vale sempre é o caráter, tá bom? Mas eu fico feliz que você seja feliz e tem casamento.
tá? Me convida para ser sua madrinha ou a pessoa que vai fazer seu casamento. Eu ia adorar ser a sua cerimonialista. Olha, seria uma honra, tá bom? Vou ficando por aqui por um dia de luz. Namastê, gratidão. Namastê.